começamos mais um programa Consumo em Pauta. Eu sou Ângela Crespo, editora de conteúdo do site Consumo em Pauta, e vou conversar com o advogado Afonso Moraes, do Grupo Moraes, uma empresa especializada em recuperação de crédito e assessoria jurídica que existe há 35 anos. E o nosso bate-papo de hoje é sobre o número do CPF que está sempre sendo pedida pelos atendentes de farmácias. E aí, doutor Afonso, seja muito bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Vamos falar de um assunto aí que está no dia a dia do consumidor, não? Obrigado pelo convite e pela oportunidade de esclarecer aos consumidores os seus direitos e a forma correta de tratar dados que hoje nós estamos com uma legislação bem sedimentada no país. Então, e antes que a gente comece a falar da LGPD, que, claro, isso vai ser um dos assuntos que a gente vai acabar comentando aqui no nosso bate-papo, eu queria saber quais são as situações em que uma farmácia pode pedir o CPF de um consumidor. Na realidade não só as farmácias, ninguém pode pedir, a não ser com autorização dele. As farmácias são mais agressivas, né? Eles têm algumas, que a gente tem algumas deduções e algumas informações jurídicas que eles têm alguns interesses por trás. Mas as informações que são coletadas têm que ser direcionadas com autorização por escrito inequívoca, né? Se não for por isso, pelo menos inequívoca. Isso é assim que é a orientação dos PROCONs a nível nacional. Ou seja, se eu entro numa farmácia e ele me pede o CPF, eu tenho que questionar ele, ao atendente, para saber para que ele vai usar esse CPF, é isso? Teria que questionar e ele teria que te dar algo para que ele ficasse com essa garantia que você autorizou. Ou seja, um termo escrito, uma gravação, alguma coisa. Essa manipulação de dados, porque ele tem que depois, um outro problema, né, seguir a forma de não guardar esses dados. Esses dados não podem ser guardados, né? Ele poderia até pedir essa autorização, mas os dados não podem ser arquivados, né? Porque dados arquivados são vendidos, são patrimônio, né? São nosso patrimônio, dados arquivados. Ok, agora a gente viu recentemente, inclusive, uma rede de farmácia aí, querendo exigir também a biometria, né? Elas ensaiaram começar a exigir a impressão digital, mas acabaram voltando atrás, até por pressão do PROCON. Ou seja, elas não estavam agindo corretamente também com relação à biometria. Ou seja, a biometria seria a mesma coisa do CPF, é algo meu, pessoal, que eu só posso dar mediante a minha autorização, é isso. Eles queriam, acho que, fazer as duas coisas, né? Eles queriam pedir o CPF e a biometria seria para confirmar, né? Mas aí os PROCONs andaram multando. Em São Paulo especificamente, tem uma lei que complementa a LGPD, que é a Lei 17.301, que inclusive tem multa, né, para os abusos cometidos pelas farmácias, né? Eu vejo isso pessoalmente, porque eu faço uso contínuo de comprar medicamentos para minha mãe, todo mês eu costumo ir na mesma farmácia. Eu já expliquei para ele a situação, já expliquei que se tiver que dar desconto, é um desconto normal que se dá em outra forma, porque eu estou pagando à vista, ou menos parcelas, ou porque tem desconto, né? E já mostrei para eles a lei, mas todo mês o atendente faz a mesma coisa, as mesmas coisas, né? Mesmos pedidos absurdos. Ou seja, a justificativa de pedir o CPF para conceder um desconto, ela não deve ser levada em consideração pelo consumidor. É isso? Não deve ser levada, não deve ser levada em consideração, porque ele não tem nenhuma obrigação de dar. Eu acho que qualquer negócio tem desconto, né? Mesmo sem dar CPF. Um outro detalhe que eu tenho sempre observado é que quando você compra na mesma rede de farmácias pelo site, eles não pedem CPF para ter desconto. Sim. Eles não pedem CPF. Eles pedem, às vezes, CPF para postagem, localização de entrega, né? Mas não há esse pedido de CPF. Pelo menos eu nunca observei através da compra pelo site. Ou seja, o pedido de CPF pode embutir razões escusas, é isso? Eu acredito nisso e já tenho visto, né, inclusive, eu vi assim, um caso mais concreto que eu tenho, que eu me lembro, é um de Minas Gerais, em Juiz de Fora, onde uma rede de farmácia foi multada em 7 milhões, 7 milhões e 930 mil reais, né?
por uso indevido do CPF, manipulação, não adequação depois de ser notificada. E, normalmente os PROCONs eles notificam, né? Tentam consertar primeiro o problema, né? Depois que eles acabam autuando, né? E a rede foi autuada, né? Essa rede, pelo que eu sei, é uma coisa mais grave ainda, né? Essa rede aí, ela tinha um preço um preço no balcão e outro preço no medicamento, né? Se você não der CPF, quando você chegava no caixa, o medicamento tinha outro preço, né? Então, era uma coisa assim. Uma outra coisa que eu acho que denota aí também é que isso é uma venda casada, né? Se você não dá uma coisa, não tem a outra, né? Então, também isso é proibido pelo Código do Consumidor atrelar uma coisa à outra, né? Tá. Ou seja, a farmácia pode dar desconto, independentemente dela pedir o CPF ou não. Se ela quiser, ela pode dar esse desconto. Ou será que Ela, esse desconto que ela está dando, de certa forma, ela está vendendo as informações minhas, que eu passo para ela, para sei lá quem? na realidade, ela está fazendo isso, né? Porque o desconto ela teria que dar para ter uma margem de lucro menor. Mas ela está tendo um desconto porque ela está arrecadando dados para laboratórios, plano de saúde. Agora, se o mês passado, essa pessoa que compra recorrente o medicamento, se o mês passado ela foi lá, ela comprou o medicamento, ela deu o CPF e teve desconto. Esse mês ela se recusa a dar o CPF, daí ela não tem um desconto, ela tem alguma forma de fazer valer esse direito de pagar o mesmo preço que ela pagou no mês anterior? Sim, sim. A lei já assegura ela que o menor preço não pode ser aumentado. Você tem uma planilha farmácia, não pode aumentar o custo do medicamento, assim, porque não dá para justificar que é desconto. Não vem como desconto. Outra coisa, você pode olhar a nota que não está como desconto, né? Está o valor que te passaram depois chega o CPF. Ou, se você não der CPF, o valor com o valor, outro valor. Então, Então, mas isso é uma realidade, né? Isso é uma realidade que deve estar acontecendo, que algumas pessoas dão CPF um mês, o outro não dão, ou começam a entender que isso aí é perigoso, essa venda de dados, porque há uma manipulação, né? A gente pode falar mais para frente, uma manipulação dos laboratórios, manipulação dos planos de saúde, né? uhum. E aí ela prefere não dar. Eu, por exemplo, fui comprar um medicamento que custava R$ 18, ele queria meu CPF para dar desconto. Eu falei, quando você vai dar desconto? R$ 1? Não tem como, né? Muito pequeno, né, a coisa, né? Então, não dá para atrelar uma coisa à outra. Não dá Então, para atrelar. se eu guardar a nota fiscal do que eu paguei o mês passado, com o valor, com o desconto dando CPF, isso já é uma prova que eu tenho que aquela mesma farmácia me vendeu a um preço menor. E aí eu posso usar isso como documento. Sim, pode fazer uma reclamação do Procon, porque você lá não vai estar aquele desconto, vai estar com o valor do remédio. Aí, de repente, menos 30 dias, 15 dias, ou 30 dias ele já está com o valor 20% a mais. Se os remédios eles são com planilhas de reajuste, são controlados, né? A maioria dos remédios são controlados o valor dos remédios, né? E Uhum. outra coisa, ele segue mais ou menos o valor de uma farmácia para outra. O que diferencia é quando você dá o CPF numa ou na outra, né? Mas o mesmo valor é mesmo do remédio. Tá, sim, sim. Agora, a farmácia pode dizer, olha, nesse mês eu dei desconto, no mês passado eu dei desconto, nesse mês eu não quero dar. Ela pode justificar isso ou não. Ela poderia, mas a nota não consta. Eu, pelo menos, me lembro que está com desconto, né? Está o valor cheio no ticket. Não está com É, desconto. não, eu reparei, eu fiz isso, eu fiz esse teste e o meu veio com desconto, o ticket. Sim, aí sim, se vier com desconto, eles podem se recusar, dizendo que aquele mês ele tinha uma promoção lá, independente do CPF, ele vai esquecer o CPF. Agora, se o valor for dado, como eu já vi, ó, era R$ 18 a coisa, ele pagou R$ 16 e isso entrou como valor, é um valor que tem que ser mantido nos próximos meses, né? Até que tenha autorizado um reajuste nos medicamentos, né? Tá. E aí, então, eu, enquanto consumidora, tenho que acabar acompanhando isso também, o reajuste dos medicamentos, para saber se eu estou pagando mais, né? Se a farmácia Sim, está cobrando mais, ou se realmente ela me deu sim, um desconto lá, né? Isso é isso. uma dica. Tá. Isso é uma dica, uma boa dica. É uma boa dica. Tá bom. Doutora Afonso, a gente vai dar uma paradinha, então, agora, e a gente vai voltar falando no próximo bloco. E eu quero falar um pouquinho mais sobre o CPF. E aí eu quero falar um pouco sobre isso, sobre vendas casadas, sobre a prática de vendas de dados, sobre LGPD.
ok? Ok. Então tá, então voltamos daqui a pouquinho com o programa Consumo em Pauta. A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Como queremos ser lembrados? 100 mil mortes em agosto. 200 mil mortes em janeiro. 300 mil mortes em março. 400 mil mortes em abril. Em junho de 2021, a marca das 500 mil pessoas que perderam a vida por causa do novo coronavírus no Brasil. Este número representa mais de 13% de todas as mortes do mundo pela Covid-19. E isso apesar de o país possuir menos de 3% da população do planeta. Somos o segundo país do mundo em número de vítimas fatais da Covid-19 e estamos entre os 10 com maior número de mortes por milhão de habitantes. 500 mil pessoas perderam a vida e milhões de brasileiros perderam seus companheiros, companheiras, familiares, amigos, colegas e vizinhos. Precisamos fazer melhor daqui para frente. Precisamos fazer melhor imediatamente. Distanciamento social, higienização, máscaras e vacinas. É isso que protege contra o vírus. Pode ser óbvio, mas não podemos parar de repetir. Seguir essa receita é sinal de empatia, responsabilidade e cidadania. E combater a desinformação e as fake news sobre a Covid-19 ajuda muito. Afinal, como queremos ser lembrados daqui a alguns anos? Como pessoas que fizeram a sua parte durante a pandemia ou que deram de ombros para o problema? 500 mil mortes é um preço muito alto. Precisamos fechar essa conta. Para enfrentar a realidade, só existem 2 caminhos: a ciência e a consciência. Olá, voltamos com o programa Consumo em Pauta e hoje estamos conversando com o advogado Afonso Moraes. E o nosso assunto é sobre o pedido do número do CPF por farmácias a cada compra que a gente vai fazer numa drogaria. Ele já deu algumas explicações no bloco passado. E você comentou, doutor Afonso, no bloco passado, que esses dados que a gente o número do CPF, a gente passar o número do CPF, ele pode ser usado para outros fins. Um desses outros fins podem ser os próprios planos de saúde, até porque as farmácias acabam te perguntando se você tem algum plano de saúde também, né? E aí, se você tem começa a comprar um medicamento constantemente, aquele plano de saúde pode saber, eu estou falando isso hipoteticamente, tá? Que você está com algum outro tipo de doença, e aí ele pode, inclusive, dependendo do plano, ele pode até te cancelar do plano. É um perigo isso, não é? Exatamente. No que está acontecendo aí, que a gente tem visto alguns casos, é que a não renovação, por ter uma doença contínua, eles alegam que não tinha sido falada antes da contratação e
tá gerando um custo para o convênio. Então, eles estão realmente vendendo esses dados, né? A gente sabe que nesse país, mesmo agora com a lei a LGPD e com a lei 17.301 e algumas normas dos PROCON, sempre teve vendas de dados, né? Qualquer praça aí de centro, de grande centro, tem alguém vendendo dados, capturando dados do Serasa, né? Agora, os laboratórios e os planos de saúde descobriram um lugar que eles podem pegar dados dirigidos, né? Porque uma coisa é você comprar um banco de dados na Praça da Sé de São Paulo, ou lá na Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro, que vem dados de tudo, né? Vem dados de pobre, rico, preto, branco, todos os tipos de classes sociais. Agora, da farmácia, são os consumidores direcionados a eles. Quem consome remédio, quem consome plano de saúde. Então, são dados muito mais objetivos, né, para eles. Por isso que eles implementaram isso daí. Os laboratórios, me parece que sempre fizeram planos de metas para vender remédio, né? Já teve algumas reportagens aí, já teve na mídia do empurra, né? Do empurrômetro aí dos remédios, né? A pessoa que foi, o consumidor que foi comprar um analgésico, saiu com moderador de apetite, né? Ou saiu com absorvente, né? Então, isso existe mesmo. E juntaram a isso o CPF. Juntaram a isso o CPF, dão desconto, então eles podem vender para o plano de saúde e vender para o laboratório, porque com o consumo, com o controle de marketing da venda de determinados medicamentos, eles sabem que medicamentos eles podem reajustar para fazer mais falta, ter uma procura maior, controla esse tipo de coisa, substituir o medicamento por um outro mais caro, né, pela substância, medicamento, então eles vão manipulando isso. Eles sempre tiveram metas, né? A gente já descobriu farmácias, né? Inclusive uma outra rede lá que foi multada em Juiz de Fora, que tinha meta, né? Tinha meta para vender determinados produtos em determinado laboratório. E justamente os prêmios que pagava era o laboratório. Então, se você vendesse Novalgina mais, você tinha aí um valor. Então, isso está tudo no mesmo, está tudo no mesmo foco, né? E aí os dados, né? Os dados é ouro, né? O plano de saúde é a mesma coisa. O plano de saúde ele começa a cortar ou a registrar o valor do sinistro dos planos, né? Cancela seguro, né? Seguro de vida, né? Cancela seguro de vida porque a pessoa toma algum medicamento que pode ter algum problema no trânsito, então ou o próprio seguro de vida. Então, o que acontece isso é ouro, né? Tanto que criaram essa lei federal, daí a gente perdeu o controle. Agora, as farmácias ainda não se adequaram, as redes farmacêuticas não se adequaram à legislação brasileira, à legislação paulista e às determinações do PROCON. Você me fez me lembrar de uma situação que eu tive um período aí que eu tive que tomar um remédio controlado durante um período. E eu fiz a compra desse medicamento, e claro, vão meus dados na receita, porque como é um remédio controlado, vão os dados na receita. E eu passei a receber informação do laboratório daquele medicamento que eu comprei, dizendo, olha, já está acabando o teu medicamento, você já tem que voltar. Ou seja, aquela informação minha foi utilizada pelo laboratório de alguma forma, não só para me avisar, mas ele tinha informação de quanto tempo eu já tinha comprado, quando que eu precisava comprar novamente. Esse tipo de ação é permitido ou não? Não, aí já não tem nem a ver com a lei paulista, aí já fere a LGPD. O que diz a LGPD? Que você, por exemplo, você faz um contrato, vamos colocar um contrato no banco, você vai ter que dar vários dados seus, né, endereço, CPF, várias coisas para você poder ter um financiamento, ter algo, né? Então, quanto durar aquele contrato e guardados para ele pode ter aqueles dados. Você vai autorizar pelo contrato. A partir dali, ele tem que deletar aqueles. Não pode permanecer. Então, o seu contrato era com a culpa do remédio. A hora que acabou o remédio com o CPF, ou com a sua receita, os dados não poderiam ser mais manipulados, usados os dados. Então, isso é totalmente ilegal, totalmente contra. Essas ações vão começar a surgir agora. Vão começar a surgir a ação do consumidor, igual o seu, que vai fazer uma ação e dizer, o laboratório está mandando comprar mais remédio. Ele está não só me oferecendo remédio, fazendo propaganda que eu não pedi,
fazendo um call center de propaganda, quanto ele está dizendo que eu tenho que tomar mais remédio. Ele está até receitando, nem sabe, né? Ele nem sabe se eu tenho que tomar mais remédio. Ele está receitando. Isso aí vai gerar indenizações gigantescas, né? Altas, né? Porque conta laboratório, né? Tá, então, mas esse fato aconteceu antes de existir a LGPD. Aí, naquele período, eu não tinha o que fazer. Se hoje eu tiver enfrentar essa mesma situação, aí sim eu tenho, com base na lei, como contestar ele ou abrir uma ação contra o laboratório. O caminho é mais fácil. Sempre teve o direito de ressarcimento, por uso indevido, de imagem, etc. Mas era um caminho, né, que você tinha que montar. Hoje você tem um caminho montado. A lei já determina como você trata esses dados. Então, todos os nossos clientes hoje estão tomando cuidado com a manipulação de dados, tanto aqui no escritório, que a gente manipula dados, quanto os clientes têm um projeto de LGPD, um controle, um treinamento das pessoas, né? Porque não basta só você treinar o sistema da empresa, o sistema técnico da empresa, o computador, o servidor, você tem que treinar as pessoas, né? Tem que treinar as pessoas para que ela manipule esse dado da maneira correta e tome com muito cuidado, porque o problema é todo que as indenizações vão ser muito altas. E você sabe que o responsável é a empresa, por todos os atos que o empregado faça. Então, tem que tomar muito cuidado, até porque tem gente também preparada para se usar essa lei de uma maneira negativa, né? De montar alguma coisa para poder manipular os dados. Você entendeu? Vai ter os honestos fraudadores, né? O boa-fé e o má-fé, né? Isso acontece. Tá. Então, acontece até com a gente, que é uma empresa de advocacia, na realidade é 38 anos, né? E acontece com a gente, né? De gravarem alguma coisa que saiu um pouquinho da manipulação por um funcionário, ou montarem alguma coisa para que apareça alguma coisa errada, entendeu? Isso existe, né? Uma coisa é fazer a coisa errada, outra coisa é ser montado uma farsa para criar uma situação contra uma empresa ou contra uma pessoa, né? Ok. Então, e aí, eu quero continuar falando ainda sobre a LGPD, mas a gente vai dar mais uma paradinha agora e a gente continua falando sobre esse assunto no próximo bloco, tá bom? Com certeza, com certeza. Então, a gente volta já com o programa Consumo em Pauta. Espera aí. Na escola, na sala de aula, nas festinhas. Já aconteceu em vários lugares. Um assobio, uma risadinha, uma mão boba na aula de educação física no intervalo. Parecia que não tinha nada a ver, que era coisa da minha cabeça, mas aquilo foi mexendo comigo. Eu tinha vergonha. Eu não conseguia contar pra ninguém. Eu cheguei a pensar em acabar com tudo. Eu pensei em me matar. Mas o bom é que nessas horas a gente descobre quem é amigo de verdade. A minha amiga começou a sacar o que estava rolando e me deu uns toques. Ela me fez perceber que a vida tem valor e que quem estava errado era aquela galera que estava fazendo aquilo comigo. Eu pedi ajuda na escola, conversei com os meus pais. E hoje a vida é outra. É minha vida, minhas regras. É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. Voltamos com o programa Consumo em Pauta, conversando hoje com o advogado Afonso Moraes sobre o pedido do número do CPF pelas farmácias. E a gente, no bloco passado, estávamos falando sobre a LGPD. Ele estava explicando que agora, com a LGPD, a gente tem uma forma, a gente está coberto, na verdade, por uma lei com relação aos nossos dados. E, doutor, quando a farmácia, o atendente, pede para mim o número do CPF,
eu estou falando da farmácia, mas aí eu estou falando de uma forma geral também, vamos interpretar isso de uma forma geral. Eu peço o meu número do CPF, eu tenho que perguntar para ele para que você vai usar esse número, né? A LGPD obriga eles a me dizerem para que eles vão usar aquele número? Exatamente, né? Ele tem que se posicionar e dizer para que vai usar, porque não só dizer que é por um desconto, né? Dizer que é por um cadastro que ele não vai passar aqueles dados para frente, e aí você tem que dar uma autorização expressa para ele. Uma autorização expressa, um documentozinho, gravar, olha, estou te dando autorização, você pode usar meu CPF. Aí sim, mas não pode ser dizer, não, se o senhor não der o CPF, consumidor, então o senhor não vai ter o desconto. Isso não pode, esse seria a venda casada. Voltaremos no problema da venda casada, né? E depois que pegarem os dados, esses dados têm que ser destruídos, não podem ser arquivados os dados. Então, isso que eu queria saber também. Eu vou dizer para ele, tudo bem, eu sei do meu CPF, para essa finalidade que você está me dizendo que vai ser usado e para esse tempo que você está me dizendo que vai ser usado. A partir de acabou a finalidade ou acabou o tempo, a farmácia tem que eliminar o meu dado de lá. Isso, ela não pode manter um banco de dados e depois passar para o laboratório falar para você, olha, tá, nós já estamos comprando outro remédio, volta lá, viu? O remédio está em liquidação. Aí estaria caracterizado que ela está usando, teria vendido seus dados para o laboratório. Não existe almoço de graça, né? Não existe almoço de graça. Tem um seriado da Netflix, né? Que diz que se você não for... como é que é o seriado? Aqui, deixa eu pegar o nome dele aqui. É uma coisa muito interessante o nome do seriado, né? Cadê o nome aqui? Só um minutinho. Que se você não consumir o produto, você é o próprio produto, né? Você é o próprio produto. Então, se você não consumir o produto, não pagar o produto, você é o próprio produto. Então, é exatamente isso, né? Então, vão na farmácia, podem até dar o CPF, mas vocês dão se vocês quiserem, você dá se você quiser e avisa, olha, vocês não guardem meus dados, porque se eu receber algum aviso de um laboratório, de um plano de saúde, vocês estão manipulando meus dados para caracterizar um uso inadequado de guarda de dados, ferindo a LGPD. Agora, como que eu sei que aquele dado que eu passei naquela determinada farmácia justamente chegou naquela empresa que está me mandando, de repente, uma propaganda, ou que está me mandando, de repente, algum comunicado, um SMS, um WhatsApp, qualquer coisa assim. Como que eu faço essa relação para provar que tem a ver um com o outro? Aí é difícil, né? Porque como a gente não vai numa farmácia só, como as farmácias são redes, me parece que hoje está manipulado em 2 ou 3 redes, né? A CVS americana, mas alguém comprou Drogazil, Droga São Paulo. Então, esses dados são praticamente comunitários, né? Eu acho que isso vai para um banco de dados central, distribuído para o laboratório, e daí para todos os consumidores. Não tem como, não dá para separar, né? Não dá para fazer uma... Na realidade, a responsabilidade aí é da rede, né? É da rede. Se for franqueado, nem franqueado, porque o responsável é quem colocou a nota fiscal lá, que está o CNPJ da rede, né? A loja não é tão responsável, né? Sempre a matriz, né? Sempre a dona. Tá. A ação seria contra... Ela seria responsável. Não Mas cabe aí o consumidor ficar procurando qual unidade que ele comprou, qual unidade que vendeu, né? Acho que quem vende é a matriz, quem vende é a rede, né? Mas aí há também a responsabilidade solidária, né? Se eu sei qual é o ponto comercial que eu comprei, eu posso acionar tanto aquela farmácia, aquele ponto, como eu posso acionar a rede, né? Sim, mas com certeza, você pode sempre as 2, 3 farmácias solidárias, mas a rede tem mais condições de ressarcir o dano de uso de dados indevidos, né? É sempre assim, né? Então, essa é a dica que fica para o consumidor, dele buscar justamente a matriz ou a administradora daquela rede, né? É isso. Sempre é rede, porque algumas lojas são franqueadas, não são lojas próprias, então são responsáveis, né? Mas é sempre bom, na narrativa do fundamento do processo, vai ter lá que comprou em tal farmácia, né? Mas a
a nota que ele vai ter, né? Provavelmente vai ser, o CNPJ vai ser da matriz, né? Se não for da matriz, ele vai... Porque cada filial tem um número final do CNPJ diferente, né? Então, aquilo que você falou, você está contando a matriz, o CNPJ daquela nota que você tem, o ticket eletrônico, a nota eletrônica. Tá. E o primeiro caminho, ou o primeiro local que eu possa ir para garantir esses meus direitos de não usarem meus dados ou por estarem usando meus dados, seria o PROCON ou a gente já vai direto para a Justiça? Não, vamos. Pode fazer uma reclamação no Reclame Aqui, às vezes eles consertam nos PROCONs estaduais, né? Os órgãos de proteção do consumidor, e aí, dependendo do que está se pleiteando, juizado especial, né? Para fazer valer o nosso direito, porque senão vai ficar colocando a biometria, pedindo mesmo, entendeu? O legislativo fazendo uma lei, no meu caso São Paulo, e não funciona, né? Não adianta nada, né? Tem uma lei, uma multa alta de R$5.500, né? Por infração e não acontece nada. Tem que exercer o nosso direito, né? Se nós não exercermos o nosso direito, o direito não vai poder prevalecer. Sim. Agora, olhando sobre um aspecto, se eu for reclamar com o PROCON, se eu for levar o caso para o PROCON, ali eu não vou pedir indenização por danos morais, por nada disso. Isso eu só vou conseguir, se for para a Justiça, né? Se for para a Justiça, sim. No PROCON vai ter uma multa por uso indevido dos dados, mas se você tiver um prejuízo para exigir uma indenização por danos morais, né? Ou por uso indevido. Agora tem as duas coisas. Uma coisa são danos morais e você ficar exposta a um remédio que às vezes pode ser constrangedor. E o segundo é que você está manipulando dados. São duas coisas diferentes, né? Hoje a lei te permite ter uma indenização por vazamento de dados, ou seja, não guarda adequada dos dados da LGPD. E outra coisa, que você está tomando algum remédio que possa vir a público e ser causa de um vexame, ser vergonhoso, né, digamos assim, você também tem danos morais. Então, são as duas coisas. Mas a reclamação do PROCON embasa isso, embasa um pré-processo para fazer a fundamentação de uma ação, né? Olha, já reclamei, a rede já foi multada, realmente foi constatado que ela não manipulou direito, vazou, vendeu, então já é um pré-questionamento, já é um caminho, né? Eu acho que tem que sempre reclamar os órgãos de proteção do consumidor, até porque eles têm um controle, né? Controle do que está se passando com relação ao Código do Consumidor, né? Tá. Então, a gente está terminando o nosso tempo. Resumindo tudo isso, se eu for na farmácia comprar qualquer medicamento e me pedir o meu CPF, eu pergunto para quê? Ou eu nego, dá? Se você tiver muita desconfiança que seus dados podem ter um vazamento, ser manipulados direito, é melhor não ter esse desconto, que eu não sei nem qual o tamanho desse desconto, se ele é tão significante assim, né? Isso é umas coisas. Pelo outro lado, se você der, você tem que autorizar. Vou dar uma autorizada com aqueles pormenores que você falou, de, olha, só usar nessa compra aqui, não guardar para não poder ser manipulado por terceiros, né? Não pode dizer que vai vender, né? Tem que dizer que pode ser manipulado por terceiros, segundo a LGPD. Tá. E se vier a acontecer, tomar as providências, todo cidadão tem que tomar, porque fizeram uma lei de primeiro mundo, mas a gente tem que exercer o direito de primeiro mundo, né? Não adianta ter uma lei como a gente tem, que é uma lei muito boa, LGPD, para o consumidor, para as empresas. Essa lei atinge até as empresas de fora, que tem empresas no Brasil, não só o CEO daqui, mas lá de fora também. Então, a lei é ótima. Mas se nós não exercitarmos a lei, vai ficar difícil, né, de ter uma tranquilidade com relação aos dados pessoais, né? A pessoalidade das pessoas, né? A intromissão cada vez vai ser maior das empresas e das pessoas tributárias. Então, tem que ver essa manipulação correta, né? Correta, com uso específico. Estou te dando meu CPF para você me dar um desconto que eu teria, mas de qualquer maneira, para você me deixar cadastrado, um cadastro, né? E seria o certo, você dá o CPF como cadastro, não o CPF como venda, né? Foi o que eu tenho, às vezes, exacerbado, colocado o nome venda de CPF, mas a venda é por causa disso, porque se está dando e estão te dando uma coisa em troca, é porque estão fazendo alguma coisa com isso. Agora, um cadastro,
Mas a gente fazia, né? A gente sempre fez isso, fazer um cadastro para você de data de aniversário, de CPF, para você ser identificado, isso é uma correspondência. Mas hoje começou, de um tempo para cá, começou essa manipulação e essa presunção presunção de alguns casos concretos da venda de dados para laboratório e empresas de saúde. De saúde, né? E aí, uma outra dica poderia ser, então, também, veja de quanto que vai ser esse desconto se você der o CPF, para ver se vale realmente a pena, né? De repente, ele nem sabe, né? O consumidor nem sabe se realmente está tendo desconto, porque ele não perguntou qual é o preço antes de dar o CPF, né? Exatamente. No caso, aquele medicamento que era 18, você queria fazer 17,50, né? Então, para que eu vou dar meu CPF por 50 centavos se ele nem me falou que isso não é um desconto, né? Isso é, sei lá, tirar algumas casas do valor de centavos, né? Então, é isso. Tem que realmente ser um consumidor consciencioso. Até porque medicamentos hoje me parece que quase gente de primeira necessidade, a gente compra muito medicamento hoje, né? Usa muita farmácia, a conta é bem alta, a conta de medicamentos. Sim, todo mundo, né? Todo mundo, até porque a gente está praticamente doente, né? A gente está uma população doente, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. E tomar cuidado com medicamentos também, né? Mas é isso, doutor Afonso. Eu agradeço muito a tua participação aqui no programa Consumo em Pauta. Espero voltar a conversar outras vezes com o senhor para a gente falar sobre mais assuntos de direitos do consumidor. Eu agradeço também, fico à sua disposição dos seus telespectadores, ouvintes, assistentes, tá bom? Tá bom, obrigada. Um abraço, uma boa tarde. Boa tarde. Assim a gente encerra a nossa entrevista de hoje. Conversamos com o advogado Afonso Moraes, do Grupo Moraes, uma empresa especializada em recuperação de crédito e assessoria jurídica, que já existe há 38 anos. Eu falei lá no começo 35, mas ele me corrigiu. São 38 anos, certo? E levar informação para o Dia do Consumidor é o trabalho do Consumo em Pauta, aqui na Rádio Mega Brasil e lá no site. E voltamos na próxima semana. Até lá!